A gente segue falando agora da Prefeitura de São Paulo. Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, optou por continuar em seu cargo, descartando a possibilidade de ser vice na chapa de Ricardo Nunes para as eleições municipais. Com isso, o coronel da Rota, Melo Araújo, do PL, ganha destaque como possível vice de Nunes. Será que foi o Aldo que voluntariamente se colocou fora da disputa ou foi o efeito Pablo Marçal, ou Ricardo Rous? Nelson, o que a gente ouve pelos bastidores é que havia aí uma ideia do Aldo ir para o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, e o Aldo achou melhor, então, ficar como ele está, não se sair do cargo de secretário e, então, não ser uma opção para vice do Ricardo Nunes, o que reforça o nome do Coronel Melo, que foi uma indicação de Bolsonaro, que é importante dentro dessa construção política que o Ricardo está fazendo, ter um vice bolsonarista ali, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ajudar a manter esse público que agora está tentando olhar o nome de Pablo Marçal e indo migrar para Pablo Marçal, que já está próximo dos 10% aí, com 2 semanas de anúncio da sua candidatura. E vem causando um furor, vem se colocando, vem pautando a mídia, vem sendo uma alternativa para a direita, se de fato se concretizar a sua candidatura ao Ricardo Nunes. Isso é ruim para o Nunes. Então, o Nunes tem que construir a vaga de vice de modo a manter ali o máximo de apoio da direita, da centro-direita na sua candidatura. Eu tenho a impressão, Leandro, que com esse efeito Pablo Marçal, o Nunes ele tem que necessariamente aderir a uma vice-candidatura indicada pelo Bolsonaro para não perder ainda mais números para um candidato mais à sua direita. Como é que você vê? Eu acho que você tem razão, Coban. Não é o Aldo que desistiu. Ele precisa deixar espaço para alguém que cumpra a função dessa direita ultraconservadora na chapa dele, né? E o Aldo certamente não seria essa opção. Eu só fico surpreso como que a direita que reivindica recorrentemente a liberalização das coisas se contenta com ver candidatos como Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Esse, então, assim, onde é que ele representa um avanço civilizatório a partir das pautas históricas da direita? Não tem o menor cabimento admitir que isso seja a representação ideal da direita na cidade de São Paulo, né? E acho que os dois vão conseguir arrastar para o buraco qualquer alternativa séria de discussão sobre o futuro da cidade. E sua análise, Mônica Rosenberg? Eu tendo a concordar com o Leandro sobre essas duas pessoas. Mônica, você não precisa falar assim, tendo a concordar. Eu concordo que acho lamentável que sejam esses os nomes que representam a direita, que sejam essas as opções que se colocam. Acho muito engraçado que a discussão do vice na nossa cidade e em várias cidades do país deveria ser um jogo de xadrez, mas acaba parecendo mais uma dança das cadeiras, ou aquele jogo de escravos de Jó, sabe? Que vai passando a caixinha de fósforo, entra um, sai outro. E o que isso mostra é, mais uma vez, a falência do nosso sistema partidário, onde são nomes que não representam partidos, que não representam com ideias, que não representam nenhum tipo de identidade com o eleitor. E é isso que complica na hora da eleição de escolher o candidato. E o que nós sabemos que vai ter muita gente votando contra aquele outro. Eu vou votar no que consegue ganhar do que eu não gosto e acho isso lamentável, porque o que nós precisamos é de propostas e de soluções. E aí, Davi? Você está acompanhando essa corrida aqui em São Paulo? Acompanho não tão de perto quanto vocês aqui, mas acompanho, mas pegando esse gancho, mano, eu quero fazer até uma provocação, se me permitir, como uma pergunta. Porque a gente gosta da provocação. O Pablo Marçal, no caso aí, não é o... Não catalisa a figura do outsider, que é cara fora do sistema, Sim. Né, que é fora do establishment. Não é esse cara? Sim. Pô, se for esse cara, ele tem uma força impressionante, queira ou não, né? Queiram ou não, né? Porque é isso que a Mônica falou. O sujeito não vai votar nem A nem B, vai votar naquele cara que está fora da polarização, por mais que ele represente uma linha mais à direita, né? Sim. Então, em algumas pesquisas, pela primeira vez, com o nome dele pela primeira vez em algumas pesquisas, ele saiu em alguns institutos com 7%, em um outro com 10%, enfim, por ser a primeira vez na pesquisa, pontuou muito bem e gerou um movimento bagunçou e principalmente bagunçou para o lado do Ricardo Nunes, é quem perdeu
números ali com a crescente do Pablo Marçal. Fala, Rose. É importante a gente entender o seguinte, o Ricardo Nunes, ele é o prefeito da cidade de São Paulo há pelo menos 3 anos, ele é prefeito da cidade. Isso tem uma representatividade muito grande. É o atual prefeito da cidade. Então, dizer que o Ricardo vai perder força aqui, olha, ele vai cair uns números aqui, outro ali, mas ele tem uma estabilidade, é de um partido grande, tem criado ao seu entorno a chamada Frente Ampla na cidade de São Paulo, com muitos partidos. Do outro lado da esquerda, bem consolidado, com apoio do presidente Lula, inclusive pedindo voto de forma ilegal e tal, tem o Guilherme Boulos. Então, nesse primeiro momento, onde se destacaram muito fortemente o Boulos já como candidato consolidado do Lula e o Ricardo Nunes, a sua reeleição, que é natural, já que ele é prefeito da cidade, pode ir à reeleição, é natural essa candidatura, ela foi se polarizando. Então, o bolsonarista, na desistência do Salles, que era uma alternativa à direita lá atrás, ele precisava escolher. Não vai escolher alguém que apoia a invasão de casa. A gente tem medo do cara invadir. Não vai acontecer essa hipótese. Então, o bolsonarista foi para onde? Ricardo Nunes, no primeiro momento. E ali cresceu bastante. Com o aparecimento do Pablo Marçal, que também é próximo a Bolsonaro, que é um grande comunicador, tem 10 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Uma coisa ele sabe fazer, se comunicar bem, a despeito de gostarem ou não dele, tá tudo bem, mas ele se comunica muito bem. Ao lado de Bolsonaro, porque ele posta foto com esse presidente, ele fala que vai ter um possível apoio do Bolsonaro, ele capitaneia o bolsonarista mais raiz fortemente. Então ele apareceu forte nas pesquisas, causou aí um alerta na campanha do Ricardo Nunes. Então o Ricardo precisa ter um vice agora que mantenha esse lado bolsonarista com ele, para que ele se catapulte para o segundo turno, possivelmente com o Guilherme Boulos. Agora é difícil cravar qualquer coisa, mas imaginamos que o Boulos e o Nunes podem chegar no segundo turno e aí sim a disputa vai para Nunes, porque ninguém quer ninguém que apoie a invasão de terra. Leandro, eu quero saber se você concorda com essa análise do Ricardo Rose. Ricardo colocou ali o xará dele, o Nunes, né? Como alguém que deve ser respeitado, e eu considero que sim, né? O prefeito que está aí teve votos como vice para assumir naquela condição lamentável que foi o falecimento do Bruno Covas, né? Mas eu acho que essa situação lembra um pouco, essa que envolve o Pablo Marçal e o Bolsonaro, lembra um pouco a disputa pelo Senado do Rio de Janeiro, Ricardo, né? Que o Romário, ele foi até o final ali achando que ia ter o apoio do Bolsonaro para a candidatura dele de reeleição. Bolsonaro ali na última hora, meteu a talaricagem no Romário, né? E aí ele ficou sem o apoio do Bolsonaro. Mas o Romário, malandro que é, viu que isso ia acontecer, né? E conseguiu se safar, se reelegeu para o Senado, apesar do trabalho contrário de última hora do Bolsonaro. Não sei se o Ricardo Nunes tem a malandragem do Romário, né? Mas vamos ver se essa situação se desenrola aí de forma que a disputa se consolide entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Guilherme Boulos que não é invasor de casa, nunca invadiu uma casa, pelo contrário, quero vir aqui trazer a casa que o Guilherme Boulos invadiu, pelo contrário, ocupa terrenos que estão improdutivos e não cumprindo a sua função social para denunciar a necessidade do povo mais carente ter habitação produzida pelo Estado. Eu quero saber o seguinte, nessa relação Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro, quem é que está mais deixando a desejar? Porque o Bolsonaro, de alguma maneira, deixou de apoiar um bolsonarista, que é o Ricardo Salles, para a campanha de São Paulo, para se aliar à campanha do Ricardo Nunes. Claro que muito pelas mãos do Valdemar, que é quem tomou essa decisão no final das contas. Perfeito. Mas, tomar essa decisão tão lá atrás, já no ano passado, né, que já se cravou que seria um apoio ao Ricardo Nunes, eu acho que o Ricardo Nunes se viu na liberdade de escolher um vice que não tem nada a ver, inclusive, com o campo bolsonarista, porque o Aldo Rebelo seria esse nome, né? Que não tem muito a ver com as ideias, com o discurso, com a história do Jair Bolsonaro. Pelo contrário. Não é? Então, não era aí o Nunes que estava, de alguma maneira, deixando a desejar nessa relação? Você acha que ele não deveria, já desde o começo, falar, já que vocês estão nos apoiando e eu preciso desse voto mais à direita aqui em São Paulo, eu garanto a vocês uma escolha do vice-prefeito? Porque ele está cozinhando o galo, né? Sim. Até agora, o único vice que a gente não sabe direito aí é justamente o do Ricardo Nunes. Lá atrás, ele queria a Marta como vice, né? Então, de fato... Ele foi cozinhando também, mas daí o presidente... Exato. O Ricardo Nunes queria a Marta Suplicy como vice. Inclusive, ela foi importante na eleição do Bruno Covas, né? Ela apoiou o Bruno Covas e o Ricardo Nunes. Virou secretária. Foi secretária. Secretária de Relações Internacionais, que é o cargo que o Aldo Rebelo ocupa hoje. Isso.
Então, eu acho que tem aí uma jogada que, de fato, tem a ver com as composições, mas é natural que, do tempo para cá, se resolvesse e fosse apontando para a necessidade do Ricardo Nunes dar maior importância para essa relação com o Bolsonaro, mas para mim toda a relação com o Bolsonaro parece meio abusiva por parte do Bolsonaro. Aquele cara que ele vai, mas lá na frente não sei não. Negócio com o Bolsonaro. Eu tenho. Vamos lá. Eu acho que foi um desastre na história do Brasil. Não vamos entrar nisso, que a gente vai entrar com voltar Dilma Rousseff, o governo Dilma. Vamos ficar em São Paulo por enquanto, porque isso aí é causa perdida aí, não tem como. A Dilma nem terminou, mas então vamos voltar aqui primeiro. O Bolsonaro não se elegeu. Vale lembrar. Voltemos à pauta. Vale lembrar que o Ricardo Nunes não era a primeira alternativa do Jair Bolsonaro. A primeira aliança ali foi construída pelo Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, que foi costurando com o Ricardo. O PL já faz parte da bancada do prefeito Ricardo Nunes. Por isso que volta aquilo que eu falei, o Ricardo Nunes já é prefeito da cidade. Isso dá uma força, um orçamento imenso, um conjunto imenso de articulação política em torno do Ricardo. E ele foi construindo isso, trouxe o PL, e aí tinha dentro do PL o nome do Ricardo Salles, que ele foi se apresentando como pré-candidato, ele foi aparecendo na mídia, e o Bolsonaro ficar ali entre apoiar um bolsonarista como o Ricardo Salles e eventualmente seguir aqui o que já estava amarrado entre PL e Ricardo Nunes, e o Bolsonaro ficou no apoio ao Ricardo Nunes. Nunca foi a primeira opção, ninguém nunca identificou o Ricardo Nunes como um bolsonarista raiz, não é isso. Então ali foi um cálculo político, levando em consideração que o Lula teve mais voto na cidade de São Paulo. Tem um cálculo político bastante complexo nessa história toda que fez Jair Bolsonaro caminhar, ou pelo menos se posicionar nesse momento. O jogo não acabou, as convenções partidárias ainda nem aconteceram. Vão acontecer no final de julho até o início de agosto. Muita coisa pode acontecer embaixo dessa ponte ainda.